Salve, salve galera! Mais um Rock Escola chegando aqui na Rádio e TV do Instituto Federal. Você que nos acompanha na live do Facebook, Federal no Ar. Salve, Lucas! Salve, salve, Diegovski! Hoje é o programa especial Rock Escola Selfie. Rock Escola Blogueiros. Rock Escola Blogueiros com a presença ilustre aqui do nosso camarada Eduardo. Palmas do estúdio! Fala galera, beleza? E Valeu aí, pelo convite. Este é o programa das miçangas, rapaz. É muito humanos no programa só. Você que nos acompanha aí neste nosso provavelmente penúltimo programa da temporada do Rock Escola. A gente tem um programa bastante especial hoje sobre um ano específico da nossa história recente. É muito especial para o rock nacional. Pro rock nacional, pro rock internacional. E hoje a gente vai ver surgimento de movimentos, grandes bandas do rock e muito peso com o nosso programa especial Rock Escola 1991. Se liga você, porque o Rock Escola está no ar. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Getting this wreck is just quitting balls of fire. Voltando aqui com o nosso Rock Escola edição especial 1991. O tema foi proposto aqui pelo nosso colega Eduardo. Eduardo, qual o sentido de colocar 1991 no mapa? Cara, 91 é um ano assim muito sui generis, assim, tem uma confluência de várias bandas que lançam discos que ficaram assim imortalizados na história do rock and roll. Desde bandas que já faziam sucesso, como por exemplo Metallica, que vinha desde os anos 80, até bandas que estão se lançando no mercado, como Pearl Jam, que lançou o primeiro disco nesse ano e que vira uma das principais bandas do movimento grunge, que é nosso primeiro assunto aí para falar desse ano de 91. Foi até difícil, galera, fazer uma seleção. Espero que vocês estejam nos ouvindo bem. Você que nos vê agora na live do Facebook. Se você não nos vê na live, você provavelmente só está ouvindo o programa, porque certamente o YouTube nos dará um strike. Mas não se preocupem, esse programa estará redondinho, com uma seleção difícil de fazer, porque são muitos casos de discos emblemáticos do rock internacional. Poderíamos fazer uma segunda edição só de 1991. Então, Tanto material. Antes da gente partir para a primeira música, eu queria saber, Eduardo, quem era você na fila da merenda em 1991? 1991 eu tava no finalzinho do Ensino Fundamental 2. Eu era um jovem moleque de Pirituba, que aos finais de semana ia na Galeria do Rock para ouvir os discos, que naquela época os discos de vinil não tinha, eu pelo menos não tinha condições de comprar, então a galera se reunia no centro de São Paulo, ia na galeria para ouvir os lançamentos. Foi lá que eu ouvi Pearl Jam, Nirvana, várias bandas pela primeira vez. Que é um pouco do que a gente vai tocar aqui hoje. Lucas, 91, já ouvia rock? 91 eu tava escutando as minhas primeiras bandas de rock por influência dos meus pais, mas tava começando. Eu gostava de David Bowie na época, foi o primeiro som que eu gostei. Que garoto promissor. Uns 3, 4 anos aí. Maneiro. Então vamos sair com a primeira música? Vamos com a primeira música então. O que a gente vai ouvir? Vamos começar Smells Like Teen Spirit. Então é um clássico dos clássicos do grunge do rock mundial. A gente sai e abre essa edição do Rock Escola 1991 com Nirvana. Um abraço pro Dave Grohl, que nos
música já entrando na volta aqui do bloco, Uma Negação, a Denial. A Denial. E uma negação também foi o movimento grunge com relação à alegria dos anos 80. Muito bem, vocês ouvem a gente aí? Produção, tá todo mundo ouvindo a gente? Legal. Ótimo, então beleza. Ô Lucas, que relação é essa que você fez aí, rapaz? Pela questão da negação, porque o grunge se apresenta aí como um movimento inicialmente muito triste, né? Muito Contrariamente àquele som alegre dos anos 80. O que você falaria pra gente? É, muito triste. Edward? É o triste quanto a cidade de Seattle, né? O grunge, ele... o termo grunge, né? Falar primeiro do termo, ele vem do jargão inglês grungy, que significa sujo, imundo. E esse termo pode ser aplicado para duas coisas, tanto para o som, né, essa característica do som grunge, essa guitarra distorcida, quer dizer, esse som que se diz meio sujo, né, das guitarras, e também a aparência meio desleixada, alguns dizem até meio suja, da rapaziada do grunge lá no início dos anos 90. E ele surge em Seattle, que é uma cidade lá no noroeste dos Estados Unidos, e que é uma cidade de clima frio, muito chuvoso, cinzento, uma cidade meio triste mesmo. E os temas das músicas do movimento grunge são temas assim muito introspectivos, temas assim que falam sobre o cotidiano e que falam sobre a vida dos próprios integrantes. Então não tem muito aquele oba-oba dos anos 80, o visual mais despojado, assim, camisas xadrez de flanela, né? Calças jeans rasgado, um visual assim meio worker, né? Meio trabalhador. Substituíram aquela época do colã e do cabelo permanente. Do cabelo permanente, dos mullets e as calças de couro apertadas, né? Todo aquele visu dos anos 80. Você vai superar, amigo. Você vai superar. Você pode fazer um vintage, um revival. Agora, o Edu tá falando sobre essa coisa do grunge. É muito mais uma coisa de uma galera que tá no mesmo momento fazendo uma coisa parecida do que uma identidade sonora, assim, muito fiel, né? Até porque o grunge, esse movimento quando surge, ele é alternativo, ele é underground, ele é, assim, um movimento da galera de bandas de garagem lá de Seattle. Ele vai pro mainstream, quer dizer, passa a bombar, inclusive a MTV tem um papel muito importante disso nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil também nesse início dos anos 90, com os videoclipes, a partir desse som que a gente ouviu, Smells Like Teen Spirit, que é o som que abre o segundo álbum do Nirvana, o Nevermind, que bomba, vai imediatamente para as paradas de sucesso. E aí ganha, né? Ganha a mídia, ganha aí a grande mídia e outras bandas vão aparecendo também, inclusive a próxima que a gente vai ouvir é uma banda que vem com seu primeiro disco nesse ano de 1991 e que imediatamente vai para as paradas de sucesso. Eu tô curioso para ouvir. Eu também, embora eles já tenham vindo muito para o Brasil, Muito. aqui. Quem que a gente ouve agora, Eduardo? Pearl Jam, Even Flow. Muito bom. Rock Escola, vamos lá. Maybe he'll see a little better, said it
este é o Pearl Jam com o Ivan Flow, de volta aqui no Rock Escola Especial 1991. A gente já de volta, manda aquele salve pra galera que tá acompanhando a gente. Gabriel Yamamoto, se liga, Gabriel, vai estudar pra essas provas, rapaz. Alexandre Júnior, Wagner, Aline, Milton, César e a galera, os nossos amigos lá do IFPB que estão acompanhando a gente. Fábio, aquele abraço também. A gente acabou de ouvir a banda do grande Chris Cornell. Não, esse é o Pearl Jam. Não, a gente vai ouvir. Vamos ouvir. Eu tô com o Chris Cornell na cabeça, que a gente já que na verdade a gente tá spoileando o programa pra vocês já assim, entrarem na vibe. A gente vai ouvir Soundgarden daqui a pouco também, já. Acho que já é a próxima da sequência. É a próxima. Mas a gente conversava aqui, antes de falar do Chris Cornell, sobre a diferença de sons que existe no grunge, né? Perfeito. O movimento grunge, como foi colocado antes, ele acaba sendo enquadrado como se todas as bandas pertencessem a um movimento ou tivessem uma sonoridade, mas são todas muito distintas, né? A gente pega aqui o Nirvana com uma pegada mais punk rock, o Pearl Jam mais classic rock, o Alice in Chains, por exemplo, uma outra banda também associada ao movimento, é mais heavy metal. Então a gente vê que tem muito mais uma atitude do que propriamente um som, né, Eduardo? Tem esses elementos, um punk, um heavy metal, são elementos assim mais presentes, né, nas músicas das bandas grunge, mas algumas, como você disse, Lucas, algumas mais punk, outras mais metal, outras com elementos mais clássicos, mas essa atitude, esse visual, o estilo, assim, a temática das letras também é uma temática assim que tem muito a ver uma com a outra. E já que veio o spoiler do Chris Cornell, eu não quero nada com Vedder, com Cobain, eu quero o Cornell. O Cornell. Então, o Soundgarden, que é a banda do Chris Cornell, junto com o Green River, foram as duas primeiras bandas que surgem nos anos 80 em Seattle com essa sonoridade. O Green River é uma banda que se desfaz, mas de seus integrantes vem várias outras bandas, inclusive o Pearl Jam. Vem o Mudhoney, que também é outra banda icônica, que está nativa até os dias de hoje, daquela época, e uma outra banda que chama Mother Love Bone, que lança o seu álbum em 1990 e um de seus integrantes morre. E aí o Chris Cornell e outros integrantes do Mother Love Bone fazem uma banda chamada Temple of the Dog, que lança um único disco em tributo. E do Temple of... é um discaço. Puta de um disco. A gente pode tocar no próximo 1991/2, o ano que não quer acabar. O ano que não terminou. E aí, do Temple of the Dog, o Ed Vedder estava fazendo parte dessa formação do Temple of the Dog, e aí nasce o Pearl Jam e outras bandas ali também. Então, é uma galera que está conversando, uma galera que está dialogando. Então, por isso que a gente fala de um movimento grande, não porque a música é exatamente igual, mas porque é uma galera que está envolvida, que está trocando ideia, que está ali naquela cena de Seattle no final dos anos 80. Eu acho que é isso, é a experiência da contemporaneidade, assim, de você estar no mesmo lugar, vivendo coisas semelhantes, ainda que você expresse isso de uma maneira distinta. Vamos ouvir o Cornell, por favor? Vamos ouvir. Do álbum Bad Motor Finger. Jesus Christ, Pose. Rock Escola no ar.
Voltando aqui com o nosso Rock Escola, edição especial de 1991. Queria aproveitar também e mandar um abraço para a Hilária, um abraço e um beijo. Oi, e continuando Hilária. aqui com o Eduardo. Eu acho que deu pra perceber, né, com esse som do Soundgarden, com a diferença, né, de peso, né? Esse álbum Bad Motor Finger é um álbum bem pesado, né? E o Chris Cornell, né, a gente tá falando dele no presente, mas o Chris Cornell nos deixou em 2017, cometeu suicídio em Detroit, né, depois de um show, justamente logo horas depois de um show do Soundgarden. O Soundgarden, ele acaba se desfazendo no finalzinho dos anos 90, e em 2001 o Chris Cornell, junto com ex-integrantes do Rage Against the Machine, monta uma banda, a Audioslave, que também faz um bom sucesso naquele período. Inclusive em 2005 é a primeira banda norte-americana a tocar em Cuba, né? E em 2009 o Soundgarden volta. 12 anos depois de se desfazer, o Soundgarden volta no ano de 2019 e infelizmente em 17 de maio de 2017 o Chris Cornell nos Nesse deixa. meio tempo eles ainda lançam um disco que é muito bom, se eu não me engano chama King Animal. Eu acho que é de 2013 ou 2014, é um ótimo álbum. Tem um som que eles lançam que faz parte da trilha sonora dos Vingadores, do primeiro filme dos Vingadores, e aí também alcança um bom sucesso devido à exposição, né, do filme da Marvel. Bacana. A gente ficou falando aqui bastante do grunge, que é muito típico desses anos 90, mas 1991, por algum motivo que a gente não conseguiu equacionar ainda, que motivo é esse, é muito próspero para vários segmentos do rock, né? Não só para a galera do grunge, que é um movimento que surge aí nessa fase, mas até movimentos mais consagrados do rock ganham um novo fôlego com álbuns incríveis. Isso. 1991, no caso específico aqui do heavy metal, por exemplo, é um ano de uma transformação muito grande, porque marca uma mudança de década razoavelmente negativa para o heavy metal. O heavy metal na década de 90 cai muito de moda, digamos, até os anos 90 ele aparecia na TV, aparecia na MTV. Nos anos 90 ele deixa de aparecer, mas o início dos anos 90 é o ápice do heavy metal enquanto música popular, né? Chegando inclusive a lançar um dos discos mais populares da história de heavy metal. Justamente. A gente fala aqui de 1991, Metallica, trazendo multidões para seus shows, lotando os estádios no mundo inteiro, com o Black Album, que vai trazer uma sonoridade bem mais acessível do que os álbuns anteriores. Antes o Metallica era muito baseado no peso, na velocidade. Nesse álbum eles cadenciam um pouco o som, começam a incluir algumas músicas mais acústicas também e estouram para o mundo inteiro com um dos discos mais vendidos da história e do heavy metal, o disco mais vendido de todos. Vamos dedicar essa música pra galera de Votuporanga. Montar uma rádio, eu sei que tem um projeto lá pra isso também. Bacana. O que a gente vai ouvir então do Metallica? Então, em homenagem aos nossos colegas de Instituto de Votuporanga, de Paraíba, de todo o Brasil, Metallica, Enter Sandman. Rock Escola.
Rock Escola 1991, voltando aqui no ar depois dessa pancada com Metallica. E agora mais pancada. E agora mais pancada porque a gente vai continuar aqui no nosso modo heavy metal ligado, trazendo uma das bandas mais importantes do heavy metal no Brasil, Sepultura, que dispensa apresentações. A gente já falou de Sepultura várias vezes aqui no nosso Rock Escola. E hoje a gente vai apresentar uma canção do disco de 91, o Arise, que também é um momento de transformação muito forte da banda. Até então, Sepultura era uma banda de metal pequena, relativamente pequena, estava galgando seu lugar na mídia, mas com o álbum Arise, eles estouram, se tornam um disco de ouro na Indonésia, se eu não me engano, primeiro, e depois vão vender pelo mundo inteiro. E é uma turnê muito complicada, é marcada por um show com uma ocorrência trágica. Em 1991, Sepultura ia comemorar esse álbum na Praça Charles Miller, ali próximo ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. Os organizadores estimavam 10 mil presentes, apareceram 30. Houve uma confusão com a polícia militar. Um fã foi morto a tiros e 18 pessoas saíram feridas naquele momento. Foi um caso complicado. Alguns anos depois, o Max também seria preso com um episódio meio esquisito com a bandeira do Brasil. Mas o Sepultura seguiu firme e forte e a gente vai ouvir uma das músicas mais legais de Arise, Under Siege. É isso aí, o Sepultura no Rock Escola. Sepultura.
Rock Escola 1991, voltando aqui ao ar com Sepultura e o monstro Igor Cavaleira na bateria. Demais, o Igor que era demais. considerado nessa época o melhor baterista de heavy metal. Esse bumbo duplo dele, essa velocidade, sensacional. revolucionou o metal. A gente só tá ouvindo discos clássicos, né? Músicas de discos clássicos de 1991. Sepultura é uma banda brasileira que acaba ganhando projeção internacional. A gente vai partir para uma banda que, óbvio, que tem projeção, não quero fazer uma comparação, que aí, no caso, eles têm uma projeção no Brasil, eles têm projeção no mundo todo. Mas uma banda que acaba criando uma identidade muito forte com o Brasil, mais do que essas outras bandas, tirando o Pearl Jam, né, que tá sempre no Brasil, mas uma outra que fez shows memoráveis aqui é o Guns, né? Guns N' Roses. E que tem nesse ano de 1991 também um ano chave para sua carreira. Guns é uma banda que não tem muitos álbuns de estúdio. Um álbum de 87, 88 ou 89, Object por for aí. Destruction, o Lies, E aí em 91, uma pancada 2 discos duplos. de uma vez. De uma vez. Use Your Illusion 1 e 2 O disco amarelo e o disco azul. e o disco azul, né? Eu tenho os dois, inclusive. Você tem, Lucas? Eu não tenho, eu só tinha o Spaghetti é. Incidente em vinil. Ah, bom. Então você tem. Eu tinha medo daquela capa, era um espaguete. Não vou tirar onda não, porque também tem álbuns legais. E aí o Guns, bom, 91 é o ano que o Guns vem pro Rock in Rio, inclusive, e ali se cria um casamento muito forte do Guns com o Rock in Rio. É um festival, Edu, que eles já tocam algumas músicas que vão aparecer no álbum de estúdio, o Use Your Illusion 1 e 2, mas eles já fazem algumas versões ao vivo disso. Eles vêm pro Brasil no Rock in Rio no começo do ano e o álbum é lançado no segundo semestre. E foi lançado com toda a pompa, né? Eles fazem um mega sucesso internacional, é uma mega turnê que inclusive vem pro Brasil, a turnê do Use Your Illusion. E assim, muitos vão dizer que eles queimam todos os cartuchos ali, né? Porque eles lançam de uma vez 2 discos duplos, uma quantidade gigantesca de músicas, várias delas foram singles, foram para os top da parada e depois a banda, não que ela morre, mas a era, os anos mais originais, de maior inventividade ali dos compositores, do Axl, do Slash, acabam ali. Então, Tanto que depois eles só lançam um disco de covers, né? Que é o Spaghetti e o Incident. Chinese Democracy. Isso, que é bem depois. Isso era uma depois. outra fase do Guns também, né? Mas para celebrar esse momento de grande sucesso do Guns N' Roses, a gente vai ouvir. Nós vamos ouvir da trilha sonora de Terminator 2, né, que acaba alavancando também essa música e o álbum do Guns, You Could Be Mine. Mas antes, o nosso amigo professor em exercício vai ter que nos deixar, Lucas. Vou aqui exercitar o meu ofício e aproveitar para finalizar aí com um salve para Flávia Paula, Rafael, Gustavo Moraes, Bruno Viana, Davi, Eliane Michel e Renato Felipe, que estão curtindo aqui o Rock Escola conosco, nossa penúltima edição esse semestre. E, Diegovski, Valeu, sempre um meu prazer, querido. meu caro Eduardo. Um prazer contar contigo. Chama aí de novo, então. Semana que vem estaremos de volta e You Could Be Mine, Guns N' Roses. Hasta la vista, baby. Referência, Rock Escola.
este é o inconfundível Axl Rose, Rose, com o Kobe Mai, Guns N' seu Roses, agudo. claro, e o Guns eu acho que é a banda que mais apareceu por aqui nessa dupla de discos que tem muitos sucessos, né? Muitos sucessos. Poderíamos citar Patience. Patience eu acho que é do Lies. Eu tenho quase certeza. Don't Cry, é do azul. November Rain. November Rain é do laranja. Sim. Não é isso? Isso mesmo. Eu, como bom pisciano, gosto muito de Don't Cry, né? Don't Cry. Com certeza. Agora, dessa geração aí do Guns e de... Bom, o Guns é um pouquinho depois, né? Mas tem esses 2 álbuns em 91. A gente também tem uma outra banda que tem uma identidade muito forte com o Brasil, com o público brasileiro, que lança um disco em 91 também com uma pancada de sucessos, né? Sim, estamos falando de Red Hot Chili Peppers Muito bem. Anthony Kiedis. Sim. Blood Sugar Flea. Sex e Flea, né? Flea considerado um dos melhores baixistas de todos os tempos. O cara que realmente a identidade sonora do Red Hot passa muito pelo baixo do Flea, sem sombra de dúvida. E Blood Sugar Sex Magic é o álbum que estoura assim mundialmente do Red Hot, mas é o 5º disco já. Eles já estavam na estrada desde a primeira metade dos anos 80. Mas é um álbum que marca muita mudança da sonoridade do Red Hot. O Anthony Kiedis, assim, com um vocal muito característico, ainda com muitos elementos assim de uma levada de vocal que tem a ver com hip hop. Ali na Califórnia, de onde eles são, uma aproximação muito grande com latinos, com grupos de origem latinas, grupos como, por exemplo, Cypress Hill, que é uma galera que tem ali origem cubana. Então, a Califórnia também é um caldeirão ali cultural em todos os tempos, mas ali no início dos anos 90 dá origem também a uma sonoridade muito específica, que é um rock mais assim, um hardcore, que tem elementos aí de uma sonoridade latino-americana e também muito ligado ao hip hop. Perfeito. Eduardo, a enciclopédia do rock internacional. Nada que isso dá um pouquinho antes do programa. Não, mentira, que nos honrou. Não que não seja um problema, estudar é sempre bom, né? Sempre. Nos honrou muito aqui com a sua presença. Esperamos o seu retorno pra gente fazer a parte 2 de 1991. Maravilha. Ficou muita coisa de fora. Muita que coisa. A gente queria colocar R.E.M., Smashing Pumpkins. O próprio Cypress Hill, você tem álbum nessa época também. Eu acho que a gente poderia colocar tem também. Ramones, a gente tem Michael Jackson. Tem muita coisa legal acontecendo aí, né? 91. No Brasil também tem muita coisa legal. Tem. É um ano bem importante para o mundo, né? A União Soviética oficialmente se desfazendo, o Brasil começando aquelas denúncias que vão levar ao processo de impeachment. É um ano muito, muito forte. É o ano em que morre Gonzaguinha aqui no Brasil, é o ano também em que agora me fugiu. Do Fred Mercury. É o ano de falecimento do Fred Mercury também, em 1991. É o ano que o Fred Mercury nos deixa. Quer dizer, é um ano que tem muitos acontecimentos aí, dentro e fora da música. Nossa, eu fiquei com a impressão agora que Cazuza também foi em 91. Não tenho certeza. Cazuza eu não tenho certeza. Eu chaco no outro momento e a gente coloca depois a informação. Galera, foi um prazer estar com vocês aqui em mais uma edição do Rock Escola. Antes da gente soltar Red Hot para fechar o programa de hoje, um salve para Trinca Mais Rock and Roll deste Instituto Federal que coloca este programa no ar. Juan, Vinícius e Luiz, um salve aí pra galera, estão acenando aí. Valeu, galera, por ajudar a colocar o Rock Escola no ar. E você que nos viu, muito obrigado. A gente se vê semana que vem pro nosso último programa. Você que nos ouve depois via podcast, a gente se encontra também, a gente se despede com Red Hot Chili Peppers com Give It Away. É isso aí, até a semana que vem. Falou, galera.